Você já parou para pensar como uma figura tão central como Jesus, venerado por bilhões de pessoas, é visto fora do cristianismo? Muitos imaginam que apenas os cristãos o consideram importante, mas isso está longe da verdade. No vídeo de hoje, vamos explorar uma questão fascinante. Como Jesus é visto no Islã e no judaísmo? Será que ele é tratado da mesma forma? Ou será que essas religiões têm percepções completamente diferentes sobre ele? Vamos desvendar esse mistério, quebrar alguns mitos e descobrir o que essas grandes tradições realmente dizem sobre Jesus. Para começar, precisamos entender quem foi Jesus, não apenas pela ótica cristã, mas também como figura histórica. Nascido na Judéia, no primeiro século, ele se tornou um pregador carismático que atraiu uma multidão de seguidores. Sua vida e ensinamentos são a base do cristianismo. Mas isso não é tudo. Suas influências vão muito além do cristianismo. E se eu te dissesse que ele é uma figura-chave no Islã e até mencionado no judaísmo? No Islã, por exemplo, Jesus não é visto apenas como um profeta. Ele é Isa, um dos mensageiros mais importantes de Alá. O Alcorão narra sua vida, seus milagres e até mesmo seu retorno no fim dos tempos. Isso te surpreende? Mas há mais. Os muçulmanos não acreditam que Jesus tenha morrido na cruz. A crucificação, um dos pilares da fé cristã, é contestada no Islã. Quer saber como eles explicam isso? Vamos falar sobre isso já já. Outro ponto curioso é que, para os muçulmanos, Jesus não apenas viveu entre nós, mas ele voltará em um papel fundamental no fim dos tempos. Ele virá para enfrentar o falso Messias, o Dajjal, e restaurar a justiça. Incrível, não é? Essa visão escatológica coloca Jesus em um lugar de destaque, embora ele seja considerado apenas um ser humano, não divino. Agora, e quanto ao judaísmo? Você sabia que Jesus também é uma figura mencionada nos textos judaicos? Porém, aqui a história muda bastante. Para os judeus, Jesus foi um judeu que viveu no primeiro século, mas ele não é o Messias. Na verdade, os judeus ainda aguardam a vinda do verdadeiro Messias. Por que Jesus não foi reconhecido como o Messias pelos judeus? E o que exatamente eles esperam do Messias? No judaísmo, o Messias prometido deve cumprir certas profecias, como trazer paz mundial e reconstruir o Templo de Jerusalém. Para os judeus, Jesus não fez isso, e é por isso que eles não o reconhecem como o Messias. Além disso, os textos judaicos o mencionam de maneira marginal, sem dar-lhe o mesmo destaque que outras figuras bíblicas. Mas por que a sua influência no judaísmo foi tão limitada, enquanto no cristianismo ele se tornou uma figura tão central? É fascinante perceber que tanto o Islã quanto o judaísmo compartilham um ponto em comum. Ambos não acreditam que Jesus seja divino. Entretanto, o Islã o valoriza como um profeta, alguém com um papel crucial no final dos tempos, enquanto o judaísmo o vê de maneira muito mais discreta, quase como um rabino que não cumpriu o que era esperado. Então, o que podemos aprender com essas visões tão diferentes sobre Jesus? No mundo moderno, onde a interconexão é cada vez maior, entender essas diferentes percepções pode ajudar a promover o diálogo e a compreensão entre as religiões. Afinal, Jesus é um elo entre essas tradições, mesmo que elas o vejam de formas muito diferentes. E por que isso é importante? Porque ao entender essas visões, estamos não apenas aprendendo sobre teologia, mas também sobre a rica diversidade de crenças que moldam a humanidade. No final, o que essas religiões têm em comum e o que as divide? Como elas podem coexistir com suas diferentes visões sobre Jesus? Essas são perguntas que merecem ser exploradas e respondidas. Agora que você já conhece essas diferentes perspectivas, podemos ver que Jesus é muito mais do que uma figura restrita ao cristianismo. Ele é, de fato, uma peça fundamental no quebra-cabeça da fé para bilhões de pessoas no mundo. Se gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu comentário. Até o próximo vídeo.